ligando ela. Você ligou o 3G, 4G, ou junto com o sinal? Já foi. Foi. Como é que tá o áudio aí? Tá legal? Tá. Beleza. Boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Hoje a nossa entrevista é com o professor Rodrigo Pereira. Temos um tema fixo para falar: treinamento de força para idosos, saúde e qualidade de vida. Mas primeiramente a gente vai começar conhecendo ele, né? Conhecer um pouco do professor antes de entrar no nosso tema. E eu quero dizer a todos vocês que estão aí na nossa entrevista hoje, vocês vão poder fazer pergunta para o nosso entrevistado, professor Rodrigo Pereira, tranquilamente, tá bom? Seja bem-vindo, Toyama, personal, e Samira Dias. Então, mais outra pessoa agora. Seja bem-vindo também. Bom, então vamos começar. Professor, tirando ao lado de professor, você pode se apresentar, dizer quem é o Rodrigo Pereira? Bom, Diogo, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite feito para fazer nessa live. Sempre muito legal essa troca de informações. Bom, eu sou formado em Educação Física, né? Já tenho a formação desde 2006, pela FEFES. Tenho mestrado, estou cursando um doutorado. Mas fora essa parte acadêmica de estudante, né, a vida toda como estudante praticamente, aí nós também gostamos de unir a parte prática do exercício físico com a parte teórica através das informações que nós temos na literatura. Então, fazer sempre aquela ciência baseada em evidências, né, sempre pensando no que foi testado para poder aplicar no dia a dia, não só nos alunos, na passagem de informações, mas também nos meus treinos diários também que eu executo. Então, mais ou menos uma base aí do que a gente segue como padrão para a nossa educação física. Legal. Professor, você é casado, mora com a sua família, com seus pais? Hoje eu estou morando junto, né? Já há um tempo. Não estamos casados no papel, mas a gente já mora junto, já tem um tempo. E meus pais são de São Sebastião, né? Do município de São Sebastião. E eu moro em Santos já fazem 16 anos. Vim para estudar, acabei ficando na cidade. Como estudante, comecei e hoje trabalho na universidade onde eu cursei o curso de Educação Física. Legal. E como sua família te vê? Uma pessoa dedicada no trabalho, carinhoso? Como que eles te vê? Bom, eles, desde o início, né, na época da faculdade, eles viram que eu gostaria de fazer Educação Física pela dedicação com o curso, né? Então, eu sempre, quando estava envolvido com as disciplinas da faculdade, eles já viram que eu gostaria muito de fazer. Tive apoio total, tenho que agradecer eles sempre por isso. Durante todo o período de formação, eu tive um apoio muito grande dos meus pais. Uma das coisas que funcionou, assim, que não que funcionou, mas que teve um reconhecimento, foi mostrar para eles sempre o que eu estava fazendo. A gente tem aí relatos de alguns alunos, né, que tem alguns problemas em casa, do que os pais não gostam muito de um curso, né, da graduação que ele está fazendo. O que funcionou muito foi mostrar para eles a todo momento o que estava sendo realizado. E aí, com o conhecimento deles prévio sobre o que eu estava fazendo, o apoio foi incondicional durante todo esse período. Ah, legal, né? Que muitos professores falaram que tiveram um pouco de preconceito dos pais quando falaram que iam fazer educação física, né? Ah, isso tá diminuindo bem, né? Hoje a gente já tem uma profissão muito bem consolidada, né, com a nossa população, principalmente com o envolvimento na saúde, né, com os benefícios voltados à saúde. Então, esse reconhecimento está muito maior hoje do que vamos dizer, uma década, 2 décadas atrás. Então, isso vai
principalmente nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, a gente vai ter um reconhecimento ainda maior, né? Principalmente, e tomara que não aconteça, mas se vira a nova pandemia aí, que é a pandemia do sedentarismo, né? Vai ser o grande problema que nós vamos ter. Ah, verdade. Se você não fizesse educação física, qual outro curso que você faria? Eu nunca tinha pensado assim, sabe, de outro curso. Como eu tenho envolvimento com esporte desde criança, né? Então eu lembro com 5, 6 anos já jogava futebol com os amigos, com 12, 13 já estava fazendo musculação, passei boa parte fazendo algumas lutas, jogava vôlei, então sempre fui envolvido muito com esporte. Não pensei em fazer, mas o que chamou um pouco de atenção durante um período foi a fisioterapia, que também está relacionado ao movimento. Mas nunca deixei de focar, de estar direto voltado para a educação física. Legal. Então, no nosso tema, professor, o que o senhor pode falar um pouco do treinamento de força para idosos, sobre a saúde e a qualidade de vida? Bom, Diogo, o que nós estamos relacionando hoje, que eu falei para você da nova pandemia, nós temos trabalhos na literatura que são bem consolidados falando sobre destreinamento, né? O destreinamento ele influencia diretamente na saúde da população, principalmente nos idosos. Então, os trabalhos mostram que idosos, sejam eles saudáveis, treinados ou aqueles que não têm nenhuma atividade física regular, eles conseguem manter ou aumentar a sua força muscular decorrente de programas de treinamento. Entretanto, depois de um período, quando cessa o treinamento, essa força ela é diminuída. Em alguns casos, a força fica menor ainda do que estava no antes de iniciar o treinamento. Então, se a gente pensar em cerca de um programa de treinamento de 12 semanas, quando tem 12 semanas que cessa o treinamento, ele tem ali de 30% a 40% da força que ele ganhou vai ser perdida. Então, nós temos um grande trabalho a ser feito, né, com os idosos. Haja vista que a população brasileira ela está envelhecendo. No nosso caso aqui, especialmente na Baixada Santista, boa parte da população, né? Para a gente ter uma ideia, em 2050, a cada 5 pessoas na Baixada Santista, uma vai ter mais de 60 anos. Então, entender do processo de envelhecimento vai ser crucial para a nossa área, né? Para a educação física, mas para todas as áreas envolvidas na saúde diretamente. Legal. O senhor trabalha com muito idoso no seu diverso. O senhor já trabalhou ou trabalha? Atualmente, eu não estou trabalhando no dia a dia com os idosos, né? Atualmente, eu venho na parte acadêmica. Na parte acadêmica, eu estou terminando o meu doutorado, então estou no processo final. E no doutorado, como é envolvido com o processo de avaliações epidemiológicas ao longo do tempo, a gente sempre tem idosos ali no dia a dia fazendo avaliações. Então a gente vai tendo acesso hoje através das avaliações com os idosos. Já trabalhei com idosos durante muito tempo como personal trainer e durante 10 anos que eu atuei como professor de musculação, boa parte das pessoas que eu atendia na sala eram idosos. Então, o que fez atrair um pouquinho mais o desejo de entender mais o processo de envelhecimento foi o contato direto que eu tive há um tempo atrás. Infelizmente, não consegui manter, né, esse dia a dia, principalmente devido aos afazeres do dia, à profissão que eu fui mais para o lado acadêmico, mas eu continuo ministrando cursos sobre idosos, venho estudando bastante o idoso e ali no dia a dia, nas avaliações que eu faço no doutorado, lógico que agora estão paradas, a gente tem contato Sim. com alguns idosos. Os idosos, pelo menos algum idoso já chegou para você e perguntou: pô, professor, por que eu comecei a perder um pouco de massa? Eu vi o meu amigo ali um pouco mais novo
fazendo hipertrofia, será que eu posso chegar ainda alcançar essa hipertrofia ou só tenho que fazer atividade física para manter meu corpo, minha saúde? Diogo, nenhum idoso me chegou e falou dessa forma. Eles falam principalmente voltado para a qualidade de vida, né? Eles chegam e falam na entrevista que a gente tem inicialmente, falam assim, eu gostaria de melhorar a minha qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida, se a gente for pensar, a força muscular está diretamente relacionada. Então a gente sempre vai relacionar ao trabalho de força com a transferência para o dia a dia. Em relação a falar sobre, eu não estou ganhando mais massa muscular ou eu não consigo, eu sempre busquei trazer informações do que era necessário para fazer naquele momento, lógico que conhecendo cada caso, e aí a gente explicava o que poderia acontecer. Quando mostrava algumas informações que, por exemplo, a força pode aumentar 200, 300% do que eles tinham naquele momento, eles se espantavam, né? Então a gente Sim, conseguia, com as informações, mostrar para ele o que era possível e o que poderia melhorar naquela qualidade de vida. Agora, diretamente falar assim, eu não consigo ganhar mais massa muscular ou eu hipertrofia, pelo menos os idosos que eu trabalhei ao longo desse período, ninguém chegou dessa forma, mas eu cheguei a trabalhar com idosos também, que são o que estão chamando também agora dos super idosos, né? Que são aqueles idosos que participam de corridas de 10 quilômetros, são os idosos que fazem treino de força há mais de 30 anos. Então, esses sim, aí a gente sempre tentava voltar ao treinamento como se fosse um treinamento, como é o treinamento tradicional, para o jovem, né, para sim. o adulto. Lógico, pensando na parte mais específica do que ele necessitava naquele momento. Então, o idoso que estava fazendo corrida sempre mostrava para ele da importância do treinamento de força para melhorar a corrida dele, a performance, a economia do movimento. E também destacava também para eles que eles tinham que fazer um treinamento de potência para melhorar a velocidade da corrida. Então, tive essa oportunidade. As salas de musculação, elas são extraordinárias para isso, porque você lá vai atuar com todos os públicos, né? E a gente Sim. sabe que o idoso, a gente vai encontrar com o idoso em qualquer uma dessas áreas que a gente vai estar trabalhando na educação física. Então, entender um pouquinho desse processo e explicar para eles, que eles são bem curiosos na informação, sempre Exato. foi interessante. Você acha que esse nicho de trabalhar com idoso está em crescimento ou muita gente escolhe mais trabalhar com jovem por causa que acha que o resultado vai mais rápido que trabalhar com idoso? Então, Diogo, se a gente pensar, o idoso, ele já é um nicho há um bom tempo, né? Infelizmente, a gente pode dizer assim, ainda poucas pessoas têm o olhar para esse público. Já temos, lógico que nós já temos, mas a gente tem que ter iniciativas que consigam contemplar mais esse público. Então, por exemplo, a gente não vê muitos projetos que estão associados à melhora da qualidade de vida através de um treinamento de força para o idoso. Então, a gente não vê isso. A gente não vê programas de treinamento criados especificamente para esse público. Então a gente vê vários programas de treinamento que estão aí online, mas nenhum está voltado para o idoso. Então, aquele que tiver a iniciativa de colocar a mão na massa, podemos dizer assim, vai ser o pioneiro nisso, né? Então, entender o processo do envelhecimento, criar programas de treinamento específico para o idoso que é sedentário, para o idoso que é fisicamente ativo e para o idoso que é ativo fisicamente. Então, precisa-se de mais profissionais atuando diretamente com esse público. Lembrando que o público é grande, né? Não é um público pequeno. Então, voltando lá a 2050, né? O que o IBGE aí ele programa para 2050? A gente vai ter lá uma grande parte da população idosa e a gente vai ter mais idosos do que crianças
de 5 a 10 anos da nossa população. Então dá para ver aí o tamanho que vai ter dessa população para ser atingida, né? Entendi. Nesse momento que a gente está vivendo, que é o na quarentena, acho que o idoso vai ter um pouco mais de receio de vir e voltar para a academia, porque pelo menos no período da manhã, quando eu trabalhava em academia, assim, somente no estágio, era o público maior que tinha na academia, Sim, era os sim, idosos. sim. Acho que agora, nesse momento, a gente voltando para nossa rotina, né, não normal, mas né, com máscara e tudo, com todo o cuidado que tem, acho que o idoso vai voltar mais ou ele vai ficar mais, acho que vai ganhar mais força o treinamento personalizado a domicílio. Então, as expectativas são, se a gente pensar aí, pelo que os dados que já tem, por exemplo, na China, nas academias da China, né? A gente tem uma volta aí do público às academias, e a maior parte do público que está na academia são pessoas que nunca fizeram academia. Então parece que o olhar das pessoas está mais voltado para a saúde atualmente, né, devido a esse momento. Com o idoso, o que nós esperamos é que eles voltem, porque é necessário. A gente está aí num período crítico de, em média, aí, dependendo da cidade, com 3 meses, né, de parada das academias. E o grande problema lá do destreinamento que a gente falou no início é a partir dos 3 meses. Então, a partir de 12 semanas, a diminuição da força ela vai numa queda muito mais acelerada. O que nós precisamos é dar informação ao idoso sobre segurança, né, sobre as normas que estão sendo levadas em consideração pelos governos e da necessidade de eles se organizarem também para outros horários, porque se a gente pensar aí, o governo do estado parece estar soltando uma nota que a academia vai ser restrita em alguns horários, né? Então imagina que no horário que abrir a academia, o número de pessoas vai ser muito maior. Então, uma flexibilidade de horários para esse público, haja vista que alguns deles têm mais flexibilidade do que os mais jovens, né? É necessário também que eles frequentem academia em outros horários, pensando na sua segurança, pensando nos benefícios que eles vão ter com, com o treinamento de força. Se não se sentir confortável, a gente sabe que já tem aí diversos profissionais trabalhando com treinamento online. E o treinamento Sim. online tem pesquisa mostrando que também é funcional, tem resultado, desde que esteja com o processo do treinamento ao vivo, né? Esses dias aí peguei um artigo, até coloquei e deu a diferença lá do trabalho que é feito ao vivo e do trabalho gravado, o trabalho que é feito, né, em relação à motivação, aos benefícios que se tem ao público. Então, primeira informação que tem que se ter de toda os proprietários, né, os professores têm que colocar a informação de que o ambiente está sendo seguro, porque se colocar na televisão, a gente sabe que eles estão morrendo de medo de sair de casa, né? Então nós Verdade. temos que dar mais informação. Pelo menos o pessoal que tem academia hoje, pelo menos uns amigos conhecidos, Uhum. falaram que abriram a academia já, só que o público foi mínimo. Praticamente tinha Sim. mais funcionário na academia que o próprio cliente. E o que É, apareceu foi mais a galera jovem, que os idosos praticamente não apareceram nenhum. Estão eles, muito com medo, né? o que a gente tem visto é que parece que eles vão esperar esse primeiro momento, ver o que, que vai acontecer, né? Eles têm que se sentir mais seguros nessa relação de sair de casa. Se a gente pensar naquele idoso que é o super idoso, né, que se fala, esse daí tá correndo todos os dias na rua, vai voltar para Sim, academia. Só que a maior parte da população idosa não é este idoso muito ativo, né? É aquele idoso que sim. está só no trabalho dentro de casa, nas tarefas domésticas, e a televisão ligada o dia inteiro, e as informações que eles têm que ter muito cuidado, então vai colocando aquele medo de sair de casa e de querer ficar com receio, né, das academias. Aí vai mais uma informação para os personagens que querem um trabalho online, não queiram só trabalhar com o processo dos indivíduos mais jovens que a gente estava falando, de tentar atingir esse público, né?
dependendo da região onde a pessoa mora, dependendo da cidade onde ele mora, os idosos são os chefes da família, é onde tem o maior poder aquisitivo. Então, se você conquistar um indivíduo desse daí, a gente já tem vários casos de conhecimento que o personal só tem a quebra de contrato, infelizmente, quando o idoso vem a morrer, porque ele vai ficar com aquele Verdade. idoso durante muito tempo, né? Sim. É um público, eu acho que acredito que seja um público mais fiel, né? Porque se ele gostar Sim. do trabalho do personal, ele vai ficar e o outro Uhum. pode falar, não, esse aí não tá me dando muita vantagem, não tá dando muito mais resultado e ir embora, né? Lembrando da parte do idoso, que é interessante destacar, Diogo, é sobre a adesão, né? Tem se visto trabalhos de força, principalmente falando do trabalho de força, quando o treinamento tem duração de 30 a 40 minutos, a adesão desse público é muito maior quando a duração da sessão vai para mais de 50 minutos. Então, dá-se a importância a ser específico, colocar os exercícios que têm a maior transferência e a duração da sessão ser menor do que dos outros públicos. É muito bom quando você trabalha com idoso e ele pergunta para você assim: qual é o próximo exercício? Aí você fala: não, já acabou. Eles falam: mas já? Por quê? Porque parece que para Verdade. eles o tempo não passou. Então você tem que deixar o treino também dinâmico na medida do possível para motivá-los, né? Então a gente tem que motivá-los a realizar. Infelizmente, eu sempre peguei idoso, ou na maior parte dos casos, são idosos com recomendação médica. Então, o que eles falavam? Eles não falavam daquela parte de hipertrofia, eles falavam assim, ó, eu só estou aqui porque o meu médico mandou. Eu não estou Sim. aqui porque eu quero. Então, você colocar, programar um treino que seja menor na sessão, você vai atrair esse público mais para você. Que é a maior parte dos idosos que vocês, que todos que estão aí vão encontrar no seu dia a dia. Né? Quando você trabalhava com o público de idoso, eles tinham um pouco de receio de pegar, fazer muita musculação, pegar muito músculo, na épocas, não pegar muito músculo, mas fazer a parte muscular, fazer a musculação em si. Ou eles pediam, não, professor, vamos de funcional, vamos fazer algo mais leve. Eles tinham um pouco de receio de fazer esse treinamento de força. Eles ficavam assustados só com os jovens, né? Os adultos jovens que faziam muito peso, muita carga no treinamento, principalmente quando passava lá pela seção de membros inferiores, como o leg press. Na academia onde eu trabalhava, a gente colocava para alguns indivíduos o máximo de peso e aí ainda era leve. Aí tinha caso que eu subia no leg press, tem foto de eu subindo, ficando lá em cima, porque era leve. Aí o idoso chega na academia e ele nem dá dois passos para trás, né? Vai falar, não, aqui não é o meu lugar. O que a gente Legal. colocava como base é que assim, cada indivíduo é diferente, né, na sua individualidade. Então, pegando lá os fatores de individualidade biológica, eu mostrava para eles sobre como a maior parte gostaria de qualidade de vida, eu mostrava para eles a importância de um movimento como um agachamento, como um exercício de puxada, de empurrada, e aí mostrava para eles a relação no que eles faziam no dia a dia do que eles poderiam fazer ali na sala de musculação, que seria funcional, né? Não o treinamento funcional com as suas metodologias, mas o Sim. funcional que nós já temos livros aí do Gilmar e do Cauê, que é o funcional dentro da musculação. Então eu já trabalhava com isso há muito tempo e você conversando e explicando sempre conseguir fazer com que eles tivessem entendimento e conseguia trazer eles para o meu lado nessa relação. E aí, quando você explica, quando você mostra para eles o que é funcional na qualidade de vida para eles, você vai ter eles sempre aí, como você estava falando. Legal. Professor, qual mensagem que o senhor quer deixar para o pessoal que está com essa ansiedade, principalmente os idosos, estão com um pouco de restrição de voltar para sua rotina normal, e aquela galera um pouquinho mais jovem que já largou tudo, não quer mais treinar, só tá esperando a hora de voltar logo.
Bom, para os idosos, eu acho que vai uma reflexão importante. Os estudos mostram que o ambiente da academia, nos países que já voltaram a funcionar, é um dos ambientes mais seguros que se tem no combate do vírus, né, para a melhora da qualidade de vida e saúde da população. E se eles tiverem dificuldade de pensar em ir na academia, é só eles pensarem que o ambiente da academia é mais seguro do que pegar um ônibus, é mais seguro do que ir a um supermercado, é mais seguro do que ir a uma feira. Porque você não vai ter o contato aí com muitas pessoas, porque vai estar restrito. Então, sempre pensando que vai ser um ambiente seguro, eficiente para a melhora da sua saúde, e a melhora da saúde para eles agora, nesse momento que eles estão parados, é essencial para um envelhecimento saudável. E a gente não tem informação sobre esse vírus, como é que ele vai, até quando vão achar a vacina, quando vai ter, se vai ter vacina. E uma das formas de combate é manter o seu organismo saudável. Então, eles precisam ir para a academia até para ficar mais resistente a esse vírus que nós temos. Então, acho que esse é um recado importante aí para os idosos aí no momento que eles pensam em ir para a academia. Legal. Professor, qual mensagem que o senhor quer deixar para o pessoal que viu nossa entrevista hoje, que vai ver na prévia do Instagram e vai ver lá no nosso canal do YouTube? Bom, a mensagem para o pessoal aí, principalmente para os profissionais ou estudantes de educação física, é que a nossa profissão ela vai ter um crescimento extraordinário nesse momento aí que nós estamos vivendo. Entretanto, esse crescimento vai se dar principalmente para as pessoas que buscam informações. Se você busca informação, você vai ser mais reconhecido naquilo que você faz. Diversos trabalhos, a gente vê até como personal, a gente vê que os clientes buscam. O físico é importante, mas o indivíduo estar atualizado é o que vai manter o personal com ele durante mais tempo. Então, se você tem um físico, vai conquistar a pessoa. Mas para você manter aquela pessoa, tem que ter a relação de o que você está fazendo em relação a melhorar o seu nível acadêmico para passar informações mais qualificadas, para prescrever exercício com mais segurança, que é uma coisa que a gente vê muito nesse momento de pandemia, todo mundo está passando exercício, né, Sim, pela verdade. internet. Todo mundo está prescrevendo exercício. Mas quem está avaliando? Quem está fazendo alguma forma de medida para saber se aquele treino está funcionando? Ninguém está fazendo isso, principalmente dos poucos que eu vejo. Então, é necessário fazer as medidas para saber o caminho que está dando o treinamento. Lógico que fazer movimento, fazer qualquer tipo de atividade física tem benefício para a saúde. Mas Sim. você programar o treinamento, a magnitude da melhora para nossa qualidade física ela vai ser melhor. Ou até para você ajustar o treinamento. Então, um grande recado é atualização. Vai atrás da informação. Todos os dias nós temos mais informações, são novas informações. Na área da saúde, diariamente nós temos mudança. Então, pensem sempre nisso, que isso vai valer a pena na manutenção do aluno com você ou na conquista de novos alunos. Legal, senhor. Bom, galera, essa foi a nossa primeira entrevista com o professor Rodrigo Pereira. Na quinta-feira a gente vai ter mais outro tema fixo. E agora a gente vai poder falar um pouquinho mais, porque já conhecemos ele, né? Nessa primeira nossa entrevista. Obrigado a todos. Espero que a gente tenha mais perguntas ao vivo, né? Que é bem legal, porque fica a entrevista mais dinâmica. Essas perguntas que a gente tivemos, até um pouco engraçadas, mas tive que falar para você, principalmente essa como que o idoso lidar, porque É, eles deixaram aqui, então a gente, vamos deixar, porque ele consegue, ele responde para ele. é o É até dia a dia, engraçado, né? eu, É é, que nem a gente, só para encerrar, Diogo, se tiver um tempinho, é que a gente vê muito, por exemplo, em algumas pesquisas, né? Fazer
o idoso que fez um treinamento lá teve benefícios, mas quando vai ver foi um exercício só que ele fez. A gente tem que ver mais voltado ao que é o dia a dia. As perguntas que você fez são perguntas, se a gente pode dizer, num termo mais relacionado à população em geral, né? Não foi tão diretamente voltado para a nossa área, né? Com as palavras que nós utilizamos normalmente, então tem maior entendimento, mas tem que ser voltado mesmo para colocar um número de pessoas mais envolvidas no que a gente está fazendo, né? Não deixar aquilo muito fechado, o leque é muito grande. Se a gente pensar aí quantas pessoas estão envolvidas com exercício físico, né? Se a gente pensar antes da pandemia, era ali variação entre 10, 11, 12% da população no Brasil. Verdade. E a gente fica brigando por essa parcela da população. E esse monte da outra parcela? A pessoa parece que não olha, né? Para quem? Para o Sim, idoso, para o sedentário. verdade. Então tem que olhar mais para essas pessoas. Tá bom? Ok. Bom, essa foi a nossa primeira entrevista com o professor. Na quinta-feira tem mais. Vai ser sobre as mulheres. Espero que todo mundo Isso aí. que esteve aí hoje gostou da nossa entrevista. Fica meu abraço e até quinta-feira, professor. Um abraço. Obrigado, Diogo. Um grande abraço a todos aí. Valeu.